Olá, seja bem-vindo você a este canal que lhe ajuda a resolver e acelerar a sua análise qualitativa. O objetivo desse canal, se você já nos acompanha de algum tempo, é lhe ajudar com técnicas, tá? Com metodologias para resolver e acelerar a sua análise qualitativa. Não só com técnicas e metodologias, também com ferramentas, instrumentos. E aí, quando eu falo de ferramentas e instrumentos, eu estou falando principalmente de software que lhe ajuda a resolver. Eu sou um dos autores de um destes softwares, que é o WebQDA, mas também utilizo o Atlas, o NVivo, o MaxQDA e outras ferramentas que são ferramentas que podem ser bem usadas ou mal utilizadas de acordo com o seu conhecimento das técnicas, como análise de conteúdo, entre outras técnicas, e também de como usar as ferramentas. As ferramentas não fazem nada por si só. Se você é novo nesse canal, não se esqueça de se inscrever para que o algoritmo do YouTube possa saber que você tem interesse. Você que está fazendo o seu TCC, sua dissertação de mestrado, sua tese de doutorado, esteja no início, no meio ou no final, você é bem-vindo. Então, é bem-vinda ao nosso canal que lhe ajuda então a resolver e acelerar. Bem, nós temos aqui uma série de vídeos sobre este livro aqui, tá? O livro Análise de Conteúdo da Lawrence Bardan. Esse livro é um livro da década de 70 que tem várias capas diferentes. Você pode encontrar facilmente essas várias reimpressões e reedições, sem fugir muito da sua versão original. Uma das técnicas mais conhecidas no Brasil e também um dos livros mais conhecidos no Brasil quando se fala de análise qualitativa. Mas eu quero dizer que não existe só esse, existem muitos outros, né? E neste canal nós estamos gravando uma série chamada O que Bardan não lhe disse, né? Sobre análise não disse e não poderia dizer, porque ela escreveu seu livro na década de 70, mas nós tentamos aproveitar o máximo possível. Nós estamos indo página por página, capítulo por capítulo, gravando vários vídeos, não é? Nós já estamos então na segunda parte voltando para a segunda parte, a primeira parte do livro é sobre as histórias e teorias relacionadas à análise de conteúdo, e não só, tá? Ela fala sobre a linguística, a análise documental e etc. Na segunda parte nós já gravamos vários vídeos aqui, discutindo o conteúdo, expondo o que ela disse nos livros e expandindo, né, para coisas que ela não tenha falado ainda plenamente e que temos que atualizar, né? No primeiro capítulo dessa segunda parte, nós já está aqui gravado, vocês podem encontrar aqui no canal, tá? Eu acho que é o quarto vídeo, se não me engano, desta série sobre o livro Análise de Conteúdo da Bardan. Nós temos o primeiro capítulo que fala sobre teste de associação de palavras. E nós prometemos, se vocês enviassem comentários, solicitações sobre isso, que poderíamos gravar um vídeo, e isso que eu gostaria de cumprir neste vídeo, usando o NVivo, o WebQDA, que é o software que eu sou um dos autores, para fazer o que ela fez ali de forma manual. Bem, neste capítulo eu não vou aqui repetir tudo que ela tem várias partes e nós reproduzimos aqui, né, são os 4 capítulos da segunda parte. Nós estamos falando deste primeiro capítulo, análise dos resultados no teste de associação de palavras, estereótipos e conotação. E nesta segunda parte ela se concentra em exemplos, vários exemplos, tá? E o exemplo principal é esse sobre estereótipos e conotações, através de um teste de associação de palavras. Se você é da psicologia, você sabe muito bem que se trata de teste de associação de palavras. Se não sabe, não tem importância, vem aqui, procura no canal, eu acho que é o quarto vídeo desta série da Bardan, e você vai encontrar então eu falando então pormenorizadamente sobre cada uma das partes disso. Então o exemplo que ela traz é o estereótipo de nacionalidade, duas nacionalidades, no caso os americanos e os chineses, e ela traz essa tabela aqui, tá? Essa tabela
dizendo, quando você pensa em americano, o que é que lhe vem à mente? Que palavras você associa, né? É um teste de associação de palavras. Então, palavras indutoras que denotam outras palavras. Por exemplo, cabelos loiros, entende? Ou cabelo louros. 8 vezes, aparece 8 vezes, está aqui no topo dessa tabela, nessa coluna, essa primeira coluna aqui, chamada americanos. E na outra coluna, nós temos chineses. Quando você pensa no chinês, pensa em quê? Então, em várias características físicas e etc. Depois ela mostra como é que você poderia tratar esses dados, por exemplo, ordenando dos mais frequentes para os menos frequentes, fazendo uma tabela dessa. Bem, eu não vou repetir tudo que está no outro vídeo, você, por favor, veja o outro vídeo. Hoje eu queria, baseado então nessas categorias, nessa uma outra tabela, tem na página mais adiante deste mesmo capítulo, né, onde ela categoriza essas palavras de associação de palavras, né, desse teste nestas categorias: características físicas, traços psicológicos, traços socioeconômicos do país, atributos simbólicos, lugares geográficos e pessoas de referências, né? Tanto para os americanos como para os chineses e etc. Né? Então, ela faz então essa categorização. Certamente fez manualmente, não é? Contando, separando. Na década de 70 não era tão fácil ter acesso aos computadores, mesmo para funções simples como editor de texto, por exemplo. Bem, mas o que eu gostaria de fazer agora com vocês é abrir aqui o NVivo, tá? Dessa vez vamos fazer com o NVivo, né? Eu tenho feito sempre os meus exemplos aqui com o software que eu sou um dos autores, o WebQDA, mas como acadêmico nós sempre damos abertura para todos os tipos de software, não é só o nosso filho que é o mais bonito, né? Então, nós vamos então mergulhar nessa análise, tá? Eu vou abrir aqui o NVivo para nós começarmos a nossa análise. Naturalmente, você já deve ter o software instalado no seu computador, tá? Só para que vocês saibam, eu estou usando uma versão do Mac, essa versão do NVivo, não é? Chamado versão 1.7.1, né? Release 1.7.1. E aqui eu preciso fazer uma advertência, tá? Antes da gente mergulhar propriamente em abrir o software. Eu estou usando a versão Mac, tá? Se você estiver usando a versão Windows, tem algumas funcionalidades que funcionam na versão Windows, geralmente mais completa do que na versão Mac, e que eu vou mostrar na versão Mac. Então, quem usar Mac vai conseguir fazer o que eu vou fazer. Por exemplo, tem um processo de autocoding, que algumas funcionalidades só funcionam na versão Windows, não funciona na versão Mac. Atenção você que usa Macintosh, tá? Então essa maneira que eu vou fazer aqui, isso é um aviso muito importante, tá? Essa maneira que eu vou fazer aqui é uma maneira que dá para fazer tanto na versão Windows como na versão Mac, tá? Sabendo que na versão Mac ainda pode ter o autocoding plenamente funcional e ser melhor ainda, tá? Então, vamos voltar então para a nossa tela, para que a gente possa então mergulhar no projeto. Então, você tem aqui, a primeira coisa que você vai fazer é Create, né? Outro aviso importante também, a versão está em inglês, eu recomendo que usem a versão em inglês. Eu sei que alguns colegas muitas vezes têm reticências, né, com a versão em inglês, mas eu recomendo, tá? Se você está fazendo o seu mestrado, doutorado, a língua científica, a língua franca no mundo é o inglês, tá? Eu recomendo. Bem, mas também tem a versão do NVivo em português, vocês podem usar naturalmente, não há problema nenhum com isso, pelo contrário. Se você se sente confortável assim, tá tudo bem. Então, eu vou nomear o arquivo do NVivo, NVPX, tá? Esse NVPX, ele só funciona, ele não abre em versões anteriores. Então, se você vai abrir esse programa, um projeto no NVivo nessa versão NVPX, ele não abre, por exemplo, no NVivo 12,
que é as versões anteriores, tá? Essa é a versão mais recente do Anivivo. Então, vamos abrir então aqui, colocar um nome, Associação de Palavras, né? Palavras. Eu vou colocar aqui Bardan, para poder lembrar que esse teste de associação de palavras, essa análise de um teste de associação de palavras, está relacionado ao livro da Bardan. Então, e eu escolho o local, eu vou colocar no meu ambiente de trabalho aqui mesmo, tá? Posso escolher a língua, né? Aqui em inglês e tal, eu escolhi português, os dados estarão em português, em termos do conteúdo da linguagem. O software vai estar em inglês, o menu, os títulos, eu recomendo você aprender essas palavras, quem tem dificuldade em inglês, não é? Quando você vai se familiarizando com os termos em inglês. Mas essa língua aqui é dos conteúdos, tá? Porque depois se usa algumas bibliotecas de palavras e aqui é importante que você diga qual é a biblioteca, qual é a principal língua que você está usando no projeto, embora você possa misturar essas línguas, naturalmente. Então, e finalmente, você clica aqui em criar projeto, tá? Vai ficar, então, no seu ambiente de trabalho, o seu projeto vamos, está demorando em abrir, vamos ver se ele abre agora, o seu, ok. Então, a próxima categoria, né, que eu vou codificar é atributo simbólico, de acordo com o que está lá no livro da Bardan, tá? Ela certamente tem os seus motivos para ter escolhido esse atributo simbólico e nós vamos descobrir que é simples este motivo. Aqui, novamente, eu devo sempre colocar a minha descrição, tá? Escreva a sua descrição, por mais óbvia que seja, atributo simbólico associado à nacionalidade como estereótipo. Diga o óbvio, se for o caso, para você, porque é óbvio para você agora, pode não ser óbvio para você daqui a um ano, 6 meses, tá? Um dia que você precisar. Então, clico Done, feito, né? Ou OK. Então, tem aqui atributos simbólicos, sempre estará em ordem alfabética. Ah, professor, mas eu não queria em ordem alfabética, queria traços psicológicos primeiro, tal, numera, tá? Aqui não, tanto o NVivo como o WebQDA e outros, tem um conjunto de informação que está aqui, ó, escondido atrás. Eu estou abrindo aqui essa para vocês verem, que é o número de arquivo, número de referências codificadas, etc. Então, aqui já tem 8 referências, né, que são essas 8 primeiras referências de cabelos louros, tá? Ou loiros, e tem um documento, porque esse é um projeto de apenas um documento, que é esse documento aqui. Bem, qual é a outra categoria? Atributos simbólicos. Agora vamos para lugares geográficos. Então as pessoas, quando pensam nessas nacionalidades, podem pensar em lugares geográficos. Então eu cliquei ali em novo código, novamente. Opa, lugares geográficos. Então, novamente, não se esqueçam de colocar as description, tá? Por uma questão de tempo, para ganharmos aqui esse tempo, eu vou associar isso a uma cor, clico feito, lugares geográficos. Se vocês perceberam, o lugar geográfico abaixo de traços psicológicos, não ficou no mesmo nível, tá? Esse sistema, ele cria códigos e subcódigos, ar de infinito.
Então a gente tem códigos e subcódigos, a gente chama categorias mães, categorias filhas, tá? Muitas vezes vocês vão ler no manual do NVivo isso, tá? Então nada mais é do que esse subcódigo está abaixo dele. Só que esse lugar geográfico não é um subcódigo de traços psicológicos, tá? Então ele precisa estar num nível maior. Para ele estar no nível maior, eu posso clicar e arrastar. Ó, se vocês perceberam o que eu estou fazendo, você clicar e arrastar até formar essa moldurazinha aqui neste quadrado aqui, tá? Vocês vão perceber que eu estou deslocando ele para um nível maior, tá? Eu também posso arrastar isso para outros níveis. Ops. Aqui eu estou bagunçando tudo aqui. Ele é bem sensível, mas eu vou então colocar todos eles no nível atributos simbólicos, características físicas, lugares geográficos, traços psicológicos e traços socioeconômicos. Está em ordem alfabética, tá? Se você quiser essa mesma ordem aqui que a Bardhan fala na sua tabela, repito, você teria que numerá-los, tá? Para ficar 1, caráter, 2, traços, 3. Então, lugar geográfico. E a última é pessoas de referências, tá? Então, seria o último código. Opa, eu ia cometendo o mesmo erro. Se vocês perceberam, se você deixar isso marcado, um deles marcado assim, sabe o que significa? Significa que quando você criar um novo código, ele vai criar abaixo dele. Se você quer um New Top Level Code, você aperta nesse botão aqui ou simplesmente clica aqui em cima, tá? Se você clicar em outro lado e voltar a clicar, ele sempre vira Top Level, né? Ou seja, no nível do topo, tá? Um código de mais alto nível. Em termos de teoria, tá? Não é o nosso objetivo, aqui é algo mais técnico, né? Nós teríamos dimensão de análise, categorias, subcategorias, subcategorias e etc. Tá? Aí vem a técnica. A maioria das pessoas não tem problema com o software propriamente, né? Porque acaba aprendendo, mas muitas vezes é a conjugação das técnicas metodológicas de análise e etc. com a ferramenta que a coisa complica, né? Então, vamos voltar aqui para o nosso sistema. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 categorias. 1, 2, 3, 4, 5, 6 categorias. Então, está faltando uma. Referências, pessoas de referências. Está faltando, então, a última, top level, que é pessoas de referência. Então, new top level code. Eu garanto que não vai fazer aquela confusão toda, não é? Feita ali a propósito para que vocês possam, então, pessoas de referências, tá? Ou seja, quando você pensa nessas nacionalidades, eu penso numa pessoa de referência, né? Num artista, num cantor, né? Da minha geração, ou uma pessoa histórica, e etc. Então, coloquei acento no de baixo, mas não coloquei no de cima. Para voltar aqui e corrigir isso, tá? Pessoas de referência, faltou um acentinho ali. Você clica com o botão direito em cima, seleciona, né? Dá um clique normal. Se você der um duplo clique, vai abrir, como abriu aqui americanos e chineses. Claro, eles estão vazios atualmente, né? Com exceção desse aqui, características físicas. Eu vou dar um duplo clique em características físicas, ele vai abrir então aqui o que foi codificado dentro, tá? Deste documento, que está aqui a barra azul, que é um link para o próprio documento, tá? Então, é muito bacana isso, porque o sistema vai indexando. Então, depois eu posso fazer cruzamentos, como nós vamos terminar esse vídeo com o cruzamento. O objetivo é obter esta tabela, só que a gente quer mais do que essa tabela, a gente quer muito mais do que essa tabela, não é? Então, aqui vamos clicar em pessoas de referências, clica com o botão direito, Get Info, obter informação ou informações, tá? Ou informação,
No Open ele vai abrir, que é o mesmo que dá um duplo clique, tá? Get Info vai abrir então aquela janelazinha onde você pode então corrigir referências, né? Referências, faltou o C também, referência, faltou o C aqui também. Então, e faltou colocar uma corzinha para vocês ficarem felizes, né? Depois para eu mostrar o documento todo coloridinho, bonitinho, como eu sei que muita gente gosta, tá? Tá tudo bem, pode gostar disso. Eu vou deixar aqui, por exemplo, essas duas colunas, que é importante que a gente leia essas duas colunas, que é a coluna do file, que nesse caso é apenas um, só tem um arquivo, e o arquivo de referência, que é o número de referência. Ok. Então, grande, 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 isso é o que, segundo Bardan? Grandeza, traço socioeconômico do país, tá? Então, eu, na minha inteligência de pesquisador, tenho que decidir que grande é um traço socioeconômico do país, né? Eu posso selecionar, clicar aqui e arrastar, fica com esse cruzinho verde ali, tá vendo? Traço socioeconômico, tá mesmo em cima de traço socioeconômico. É bem arriscada essa manobra, principalmente quando você tem uma árvore muito grande, você pode, ops, caiu em outro lugar. Desfazer isso dá mais trabalho, tá bem? Então, o que é que eu recomendo? Você já está codificado, vamos o próximo, né? Grandioso, grandeza. Então, grandioso, grandeza, traço socioeconômico, né? Grandioso, grandeza, traço socioeconômico. Então, vamos colocar isso em traço socioeconômico. Como é que você faz isso? Imenso, traço socioeconômico também. Ok, imenso. Na minha tabela aqui, pronto, vamos colocar aqui grandioso, grandeza, imenso, tá? É difícil ela colocar onde aqui? Prédios, atributos simbólicos, prédios, edifícios, etc. Ok? Então, esse grande, grandioso, vamos colocar em traço socioeconômico, tá? Imenso, pronto. Então, eu seleciono aqui, eu posso fazer duas maneiras, clicando com o botão direito, Code Selection, um código já existente. Aqui tem 1, 2, 3 cliques, 4. Quando você está fazendo isso numa lista muito grande, começa a pesar. Uma maneira mais fácil de fazer isso é clicando lá no canto superior direito. Tem tipo uma lâmpadazinha, olha, onde eu estou mexendo aqui em cima, ó, olha, canto superior direito da tela. Tem ali Code. Se você clicar lá naquela lâmpadazinha ali, Code, e aí vai aparecer todos os seus códigos, os mais recentes, tá? E aqui vai aparecer em ordem, traços socioeconômicos do país, tá? Então, se eu clicar aqui, já vai ficar codificado de uma maneira mais simples, tá? Então, tem três formas, acabei mostrando três formas de codificar, e ele vai estendendo a barra, tá vendo? A barra ficou verde. Se você não colocar cor, tipo americano e chinês, tá vendo? Tá aqui uma barra, é uma barra sem cor, né? Você depois pode acrescentar cor e vir lá e acrescentar. Bem, é difícil, esse já é outra categoria, né? Seria atributos simbólicos. Então, o edifício é um atributo simbólico do atributo simbólico. Ok, clica ali, atributo simbólico, lembrando que ele vai aparecer aqui o que você colocou aqui, tá? Naturalmente, né? O NVivo não faz nada o que você não mandar, não tem inteligência artificial para adivinhar coisas. Califórnia. Então, Califórnia, segundo a Bardan, isso é capitalismo, não sei o quê, lugares geográficos. Opa, tem uma categoria própria para isso, né? Então, clico lá novamente em Code, lugares geográficos. Quando a árvore é pequenininha assim, você domina mentalmente, é tudo uma delícia, maravilhoso e tal. Atlético é características físicas, né? O americano é atlético. Ford, o Ford é um personagem, né? Então características físicas,
pessoas de referências, né? Bem lembrava de pessoas de referências. Aí ele vai mostrando aqui do lado, tá vendo? Pessoas de referência eu coloquei em amarelinho, ele mostra aqui mesmo ao lado, tá vendo? Eu vou descendo aqui, ele vai descendo também, as minhas codificações. Violência. Violência aqui, ó, violência está aqui em traço socioeconômico do país. Então essas 3 repetições aqui de violência, 1, 2, 3, é socioeconômicos, traços socioeconômicos do país, ok? Pastilha elástica. Pastilha elástica eu já sei, é simbólico, né? Atributo simbólico. Pastilha elástica, né? Eu estou copiando aqui o pensamento da Bardan, vocês perceberam, né? Essa tabela está no livro. Então, pastilha elástica, eu estou selecionando todas as pastilhas elásticas de uma vez só. Claro, isso que eu estou fazendo aqui, se fosse texto, uau, você tinha que ler texto por texto, né? Isso aqui é piece cake, né? Piece cake é facinho, facinho. Então, aqui atributo simbólico, isso aqui, a pastilha elástica, um americano mascando chiclete, né? Um atributo simbólico. Ó, Nova York, isso é fácil codificar, nem precisa olhar a tabela, né? Que é um lugar, aqui ó, lugar geográfico, Califórnia, 4 vezes, e Nova York parece nada mais do que 9 vezes, ó. 9 vezes, canto superior direito, code, esse aqui lugares geográficos, tá? Na categoria lugar geográfico. Vocês perceberam a brincadeira, né? Então, é bem simples para fazer. Para chegar a isso, displicência. Displicência é o quê? É uma característica, traços psicológicos, né? Ó, isso aqui, ó, sabedoria, serenidade, descontração, isso é tudo traços psicológicos. Traços psicológicos. Cowboy. Cowboy deve ser simbólico, né? Cavalo, espora, rodeio, cowboy. Aparece aqui cowboy em fora de ordem, né? Acho que eu deve ter me confundido ali, mas está tudo bem. Onde é que está o cowboy? O cowboy é atributos simbólicos, ou não? Como é que a Bardan atribui o tá aqui, ó, cowboy, 9 vezes, cavalo, Coca-Cola, charuto, carro, pastilha elástica, tudo é atributo simbólico, ó, tava com uma memória boa, então. Então, vamos clicar aqui no cowboy e vamos, então, até aqui, capitalismo, não sei se capitalismo entra em atributo simbólico também. Então, vamos descer até capitalismo, ingenuidade já não é, né? Ingenuidade é psicológica. Então, isso aqui que nós atributos simbólicos, não é? Atributos simbólicos, segundo a tabela aqui da Bardan, tá? Então, é o pesquisador que decide isso, tá? Você tem que decidir quando você estiver fazendo o seu. Nós só estamos seguindo o pensamento da Bardan. Ingenuidade, por exemplo. Ingenuidade é um traço psicológico. Então, esses dois aqui, ó, essas duas referências, você está entendendo por que eu não consigo fazer isso assim de maneira automática? Porque esse jogo de... muitas vezes o trabalho é mais rápido fazer isso, então, traços psicológicos, do que ir atrás de um processo, dinheiro, massa, charuto, dólar, dinheiro, massa, charutos, isso é o quê? Me ajudem aí, por favor, vão dizendo aí nos até parece, né? Dinheiro, massa, charuto, tudo isso é atributos simbólicos, então são todos atributos simbólicos. Charuto, jeans, tá vendo? Jeans, ó, até a palavra. Tudo isso é atributo simbólico. Cadê aqui? Atributo simbólico, categoria atributo simbólico. Pronto, terminamos então a primeira coluna, tá? Geralmente é muito mais fácil fazer as atribuições ou por codificação manual ou por codificação automática, o autocode,
os códigos descritivos, né? Como nacionalidade, sexo, essas coisas todas. Mas esses atributos mais interpretativos, né? Por exemplo, jeans, Coca-Cola, automóvel, carro, automóvel, automóvel, carro, 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 automóvel, tal. Isso tudo aqui eu tenho que interpretar. Né? Isso aqui eu estou chamando de atributo simbólico. No caso aqui dos americanos. Então estou nos americanos. E chinês, grandeza, prédios, é atributo simbólico também. Né? Arranha-céus, pastilha elásticas e tal. É isso mesmo. Então, esse aqui é um atributo simbólico que eu tenho que, então, codificar aqui de acordo com esse sistema de análise, tá? A gente pode chamar isso de sistema de análise. Qual é o sistema de análise? Esse sistema com dimensões de análise, categorias, subcategorias e etc. Então, aqui eu tenho o atributo simbólico. Bem, agora vamos começar os chineses, tá? Só que esses elementos, aqui é muito importante isso, deixa eu fazer uma pausa aqui nessa parte técnica, nós vamos começar o chinês. Muito importante que vocês compreendam isso. Quando eu crio categorias, dimensões de análise, eu não crio exclusivamente para os americanos, depois eu tenho que criar outro sistema de análise para os chineses. Não. Eu crio um sistema de análise que seja transversais às minhas várias fontes de dados. Imagina, eu tenho aqui um teste de associação de palavras, mas depois eu tenho 10 entrevistas. 5 entrevistas a americanos e 5 entrevistas a chineses. O que é que lhe vem à cabeça quando você pensa nos americanos? O que é que você acha dos americanos? Aí eles vão falar e tal. Você já esteve nos Estados Unidos? E a mesma coisa eu perguntaria aos americanos sobre os chineses. Você já esteve na China? O que é que vocês pensam da China? E não sei o quê. Esse sistema de análise, que aqui, por exemplo, atributo simbólico, eu deveria encontrar também no discurso das entrevistas. Eu não, é claro que, dependendo da fonte de dados, eu fiz uma pergunta aqui que eu não fiz ali. Aí, essa dimensão de análise é quase exclusiva daquele braço, daquela árvore, daquele ramo da minha análise, entende? Mas, em geral, a gente procura categorias que sejam o mais transversais possíveis, tá? Então, voltando aqui para a parte bem concreta. Se eu estou aqui analisando o chinês, por exemplo, pequenos, tá? Aqui, ó, chinês, pequeno. Isso é uma características físicas, tá? Essa característica física dos chineses, eu vou codificar no mesmo lugar de características físicas que eu tinha colocado antes dos americanos, tá? Porque características físicas é transversal às várias nacionalidades. Então, seleciono, clico Code, então essa é uma característica física, tá? Depois, povo, né? Sabedoria, multidão, povos, traço socioeconômico do país. Então, novamente, clico aqui em traço socioeconômico do país e eu vou clicar povo, aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, traço socioeconômico do país. Tá? E agora eu vou descer mais, livro vermelho, o que é que a Bardhan fala de livro vermelho? Livro vermelho é atributo simbólico, né? Livro vermelho, aparece 4 vezes, segundo a minha tabelinha ali da Bardhan. Então, livro vermelho é simbólico, é um atributo simbólico, o livro vermelho. Atributo simbólico, Oriente, Oriente é o quê? Oriente é lugar geográfico? Onde é que está Oriente? Não, é atributo, traço socioeconômico do país, Oriente aqui. Ok? Na classificação da Bardhan, é uma palavra só, né? Socioeconômico do país, olhos rasgados, nem preciso verificar, né? Ops. Olhos rasgados, vamos selecionar, olhos rasgados. Vou codificar em características físicas, isso mesmo. Multidão está aqui em traço socioeconômico, né? A China é uma grande multidão, 800 milhões, multidão, muitos, muitos também estão aqui, ó. Muitos, 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 muro,
muralha, eu acho que isso é mais simbólico, tá? Eu vou parar por aqui e a gente vai dar uma conferida. Então, isso aqui é multidão e não sei o que, está aqui em traços socioeconômicos, tá? Então, traços socioeconômicos, traços socioeconômicos, ok? Traços socioeconômicos, está vindo aí. Agora, muro, muralha, não sei o que, cadê muro, muralha? Atributos simbólicos, né? Atributos simbólicos, muro, muralha, trança, né? Trança, isso aqui é simbólico, né? Atributo simbólico, símbolo. Então, e meditação? Meditação está para Bardhan, mistério, sabedoria, meditação está em traços psicológicos, meditação, reflexão. É isso? É isso mesmo. Traços psicológicos, meditação, reflexão, tá? Arroz não, né? Arroz está mais para... Então, aqui é traços psicológicos, o arroz, onde é que o arroz ela colocou? Atributos simbólicos, ok. Atributo simbólico aparece essas tantas vezes, atributo simbólico aqui no caso o arroz, já estou na palavra 200, só falta 60, tá? Coisa pouca, você vai acompanhando aqui no vídeo e vai repetindo, então isso aqui é um atributo simbólico, tá? Codificado, e aí vamos para a última página, que é a terceira página aqui dos chineses, né? Ops, ok. Aqui tem mais arroz, né? Arroz, amarelo, comunismo. Arroz, cozinha, muralha, vermelho. Comunismo está traços socioeconômicos, naturalmente. Então, e amarelo é características físicas. Então, o arroz aqui é simbólico, né? Arroz, cold, atributos simbólicos. Amarelo é traços físicos, né? Cold, traços físicos, cadê? Características físicas. E comunismo. Comunismo é o quê? Socioeconômico, tá? Socioeconômico. Ideograma, uniforme, revolução, esse comunismo, vamos, agora, socioeconômicos, ideograma. Ideograma é simbólico, né? Certamente. Atributos simbólicos, certamente ideogramas. Então, ideogramas, uniforme é traços socioeconômicos, mistério, sabedoria, tal. Ideogramas é simbólico. Vamos aqui, ó. Atributo simbólico, uniforme e revolução e tudo mais. Isso aqui, ó. Isso aqui é socioeconômico. Traço socioeconômico do país. Então, e vamos descendo mais aqui. Cozinha. Cozinha, ela colocou aonde aqui cozinha? Cozinha, atributo simbólico. Restaurante, ó, cozinha e restaurante é simbólico, né? Comida chinesa. Então, isso é um atributo simbólico dessa nacionalidade. E Mao Tse-tung, né? Ops, aparece muito Mao, né? Mao Tse-tung aqui. Isso tudo é o quê? Tem uma categoria só para isso. Traços, pessoas de referências, né? Pessoas de referência. Pessoas de referências. Pessoas de referência, ok. Pessoas de referências. E aí, finalmente, mistério secreto, Confúcio. Confúcio é pessoa de referência também, ó. Confúcio. Aí falta mistério e secreto, que é outra coisa. Pessoas de referência, que é o Confúcio. Cadê pessoas de referência? Ali. Pessoas de referência. Faltou mistério e secreto aqui, tá? Mistério e secreto tá em traços psicológicos. Traços psicológicos. Mistério e secreto. Traços psicológicos.
traços psicológicos. Eu acho que eu tinha feito um aqui, que eu acho que era mais traços psicológicos, estava no meio sozinho, lembra? Então, ok, pronto. Está codificado tudo. Eu já codifiquei as duas dimensões. Lembre-se que o nosso objetivo é reproduzir essa tabela aqui, só que de uma maneira mais profunda e com outras implicações, vocês já vão ver. Então, sem mais delongas, nós fizemos então aqui dois tipos de categorias, se vocês perceberam. Uma mais descritivas, que era a nacionalidade americana, chinesa. Foi rápido. Transformamos em dois cases. Caso americano, caso chinês. Porque nós não usamos o processo de codificação, autocoding ou codificação automática, tá? Que não tem todas as suas propriedades aqui disponível nessa versão Mac, mas dá para fazer isso na versão Windows, tá? O autocoding. Mas essa maneira que eu acabei de mostrar para vocês, porque existem muitas maneiras diferentes, não existe uma única maneira de codificar e fazer as coisas dentro do NVIDIA e de outros softwares também. Eles dão muitas possibilidades, tá? Só que você precisa compreender. O que é que eu fiz aqui? Eu fiz uma base de dados descritiva e outra base de dados interpretativa. Eu tive que ler, arroz é pequeno, então é um traço é um traço físico, é um lugar geográfico, é uma pessoa de referência. Então, eu criei um conjunto de codificações interpretativas e descritivas, ok? Onde é que estão isso? As codificações descritivas neste projeto está aqui em case, americano, 125 referências, chinês, 142 referências codificadas aqui. Cada palavra dessa é uma referência. Se você contar todas aqui, vai dar 125. Se você contar todas aqui, vai dar 142 dos chineses, tá? Aí, no outro lado, eu tenho o que eu chamo de, aqui em code, eu tenho as características, ou os códigos interpretativos. Eu tive que ler, aí interpretar. Claro que foi muito fácil para mim, não é? Revolução. Revolução é um traço socioeconômico da China, entendeu? Eu tive que ler, interpretar e achar que essa palavra está associada a isso. Está aqui, ó. Atributo simbólico 121 vezes. Aqui é o número de file. Ó, file é o número de arquivos. Vou até abrir aqui um pouquinho mais. Aqui é quando foi criado, quando foi modificado. Tem mais coisas aqui atrás, tá? Então, eu tenho um arquivo só. Todo esse projeto tem apenas um arquivo, onde eu estou mexendo aqui, ó, com o ponteiro do mouse, do rato, do camundongo. Aqui a referência, 121 referências, tá? Quer dizer o quê? Se você clicar aqui em atributos simbólicos, vai aparecer tudo o que eu codifico, inclusive para eu descodificar, tá? Eu consigo selecionar, clicar com o botão direito e vir aqui em Uncode Selection, tá vendo? Uncode é descodificar. Então, eu coloquei isso por engano. Então, vou tirar essa palavra por engano, ou essas todas aqui, coloquei por engano aqui. Então, eu consigo já ter um primeiro resultado que eu não tenho aqui nessa tabela, simplesmente. Porque, veja, cabelos loiros, ou louros, né, ou descontração, aparece 4 vezes. Aqui não, aqui aparecem as repetições. Claro, é um teste de associação de palavras, a palavra está repetida. Mas se fosse texto, lembre-se, cada coisa dessa seria uma frase diferente, entendeu? Seria uma frase diferente. Tá entendendo a vantagem? Então, aqui você já tem uma grande vantagem em termos de acesso à informação. Eu tenho a contagem já, eu terminei, eu já tenho aqui, ó, 33 características físicas, lugares geográficos, 14, pessoas de referências 31 vezes. Quem são as pessoas de referências? Aí, aqui dentro dessas caixas, desses códigos, dessas categorias, dimensões de análise, construtos, chama o que você quiser aí na sua área, se for de enfermagem, saúde, eu vou ter o Henry Ford, o Mao Tse-tung, Confuso, tudo misturado, não misturado, mas no mesmo código, não é? Traços psicológicos, 17 vezes, traço socioeconômico, 36 vezes.
pergunta que você quer me fazer agora, se você pudesse abrir o áudio, né, assistindo um vídeo, pudesse interagir assim atrás no tempo, né, no tempo que eu estou gravando, e perguntasse, mas eu queria era uma tabela dessa com países, né, as características separadas e com fácil acesso. Para isso, depois que você teve esse trabalhão de, como dizer, codificar as características descritivas e interpretativas, aí é fácil. Você basta clicar aqui em Explorer, tá? Vem aqui em cima em Explorer e depois aqui em Queries, em Cross Tabs. É isso que você quer. Você quer uma Cross Tabs, tá? Uma Cross Tabs de coisas que você já codificou. Aqui é importante vocês perceberem, aparece novamente um texto, né? Cross Tabs está vazia e tal. Eu posso puxar isso aqui, ou fechar essa coisinha aqui e vir para cá, vai aparecer aqui a minha tabela, tá? Aliás, deixa eu colocar aqui os números, porque é muito importante que vocês vejam esses númerozinhos aqui, tá? Então, aqui vai ser a área que vai aparecer a minha cross tabs. Aqui está unsaved query, ou seja, é uma pesquisa, um cruzamento não salvo. Mas eu posso colocar um nome e salvar essa minha pesquisa. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar aqui os códigos que eu quero. Posso clicar nesse maisinho, certo? E selecionar todos os códigos, assim, um por um, tá? Dá para arrastar também, eu vou deixar esse último aqui, eu vou arrastar esse último, que era traço socioeconômico, né? Você clica aqui e arrasta para cá. Também dá para fazer isso. Coloquei todos aqui, tá? Eu posso trabalhar com atributos, quando eu faço o auto-coding, eu tenho o file classification e o case classification, eu posso criar sistemas automáticos aqui, tá? E aí eu vou lá escolher, né? Não é esse caso é uma maneira de fazer também. Eu coloquei em cases, posso clicar aqui no maisinho e seleciono os meus dois casos, que é americano e chinês, clico selecionar, e então eu tenho aqui as minhas linhas da minha cross tabs e aqui as minhas colunas. E aí eu clico ali em Run, executar, aqui em cima, tá? Eu posso salvar essa busca porque está em modo não salvo, só de visualização. Vou clicar em executar, tá? E aqui aparece finalmente a minha tabela, ou seja, não só os valores totais, e aqui eu preciso mudar de câmera para dizer uma coisa para você. Aqui o software não erra. Se você se confundiu, tem algum número que, isso aqui não poderia ser tanto. Como é que pode ser tantos americanos se eu só tenho tanto, aqui eu tenho 79 americanos, mas na verdade eu só tinha 69. Então foi você que codificou errado. Volta lá e corrige. Então, por quê? Porque aqui tem a precisão de uma máquina. Esses números aqui, ó, cada célula dessa tem a precisão de uma máquina. Veja, essa tabela aqui é esta tabela aqui, só que com muito mais detalhes. Outra coisa, eu posso exportar essa tabela aqui para os meus, aqui ó, canto superior direito, aqui nesse símbolo de enviar, spreadsheet é planilha, né? Exporta para o Excel, e essa tabela aqui vai lá os númerozinhos, você pode fazer gráficos, histogramas, etc, etc, tá? Tem aqui como fazer algumas visualizações de chat, mas se você exportar para Excel, você tem muito mais facilidade, muito mais possibilidades. Americanos, por exemplo, eu tenho aqui 10 características físicas ligadas aos americanos e 23 aos chineses. Que características físicas são essas? Não é? Se você der um duplo clique, como eu acabei de dar, cada célulazinha dessa, ela é ativa. Ela vai aparecer tudo que você codificou, nesse caso dos chineses. Pequenos, olhos rasgados, amarelos, etc. Estão percebendo? Então, a facilidade, isso tanto eu posso transformar num gráfico, como ter acesso ao conteúdo de cada célula dessa. Veja, a flexibilidade, nós gastamos aqui, para fazer esse teste aqui,
49 minutos é o tempo desse vídeo, aliás o vídeo já está bem grande, né? Mas se eu fosse fazer isso sozinho, sem ter que dar explicação e tal, como já conheço bastante o sistema, faria isso muito mais rapidamente, não é? E as possibilidades de visualização, de mostrar hierarquia, de cruzar, de conferir o sistema se está codificado, porque ele faz com a precisão de um computador, né? Se você indexou tudo nas bases de dados direitinho, ele vai dar os resultados corretos. Não é incomum depois a gente perceber incoerências no final do nosso processo. Bem, eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Funciona assim como uma introduçãozinha, muitos. Nós vamos gravar outros vídeos com o NVivo e com o WebQLA, naturalmente, né? Para reproduzir esses exemplos, né, que a Bardhan usa no livro, para que você possa ir aprendendo aos poucos a ideia, alguns conceitos fundamentais que ela vai trabalhar na terceira parte do livro, né, que é sobre o modelo de análise de conteúdo propriamente. Tá? Alguns princípios, por exemplo, de categorização, de hierarquização, de sentido do código, da categoria, etc., já está sendo introduzido então nessa parte 2 do livro dela. Espero que tenha gostado, se inscreva no canal e nós nos vemos então no próximo vídeo deste canal que lhe ajuda a resolver e acelerar a sua análise qualitativa. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.